Meus irmãos, vamos então à palavra do Senhor, na pregação da mesma, retornar ao primeiro livro dos reis. Vamos então? Primeiro livro dos reis. Nós deixamos, por assim dizer, Adonias com um levante para tomar o trono de seu pai já velho, porém não morto ainda. Mas um levante, um golpe, para que este filho Adonias, o filho mais velho vivo de Davi, se assentasse no trono, ao invés daquele que fora escolhido por Deus, Salomão. Então vejamos isso, como isso se deu e como esta trama de Adonias, de fato, será tratada pelo próprio Deus através dos seus agentes, ali no reino de Israel. Primeiro livro dos reis, capítulo de número 1, de 11 a 31. Então, como nós já anunciamos aqui, lembrando nosso sermão, a perícope, o trecho passado, Adonias promove um levante, um golpe. Seria mais ou menos hoje como um golpe de Estado, né? Aliás, na Rússia parece haver algo assim, né? Um golpe de Estado, um levante militar contra o presidente daquela nação. Seria mais ou menos isso, guardadas as devidas e muitas proporções da comparação. Mas um golpe para se tomar o poder do Estado. É o que Adonias está fazendo aqui, ao tentar usurpar o trono de seu pai, estando ainda Davi vivo, irmãos, o que é uma afronta a Davi. Uma afronta ao rei Davi. Como se ele não existisse mais. E então, nesse contexto, é que Natã e Batseba, uma das esposas de Davi, e segundo alguns teólogos, a preferida de Davi, vão tomar uma atitude em prol do reino davídico, em prol de Salomão, aquele que Deus escolhera para reinar no lugar de seu pai. Vamos então ao versículo 11, diz o texto sagrado assim: Então disse Natã a Batseba, mãe de Salomão, não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina e que nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, e permite que eu te dê um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. Vai, apresenta-te ao rei Davi e dize-lhe: Não juraste, ó rei, senhor meu, à tua serva, dizendo: Teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que estando tu ainda a falar, continuou aqui Natã, com o rei, eu também entrarei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. Apressou-se, pois, Batseba ao rei na recâmara, era já o rei muito velho, e Abisag, a sunamita, o servia. Batseba inclinou a cabeça e prostrou-se perante o rei, que perguntou: Que desejas? Respondeu-lhe ela: Senhor meu, juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Agora, eis que Adonias reina, e tu, ó rei meu senhor, não o sabes. Imolou bois e animais cevados e ovelhas em abundância. Convidou todos os filhos do rei, a Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, comandante do exército, mas ao teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei meu senhor, todo Israel tem os olhos em ti, para que lhe declares quem será o teu sucessor que se assentará no teu trono. Do contrário, sucederá, quando o rei meu senhor jazer com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos tidos por culpados. Estando ela ainda a falar com o rei, eis que entra o profeta Natã. E o fizeram saber ao rei, dizendo: Aí está o profeta Natã. Apresentou-se ele ao rei, prostrou-se com o rosto em terra perante ele e disse: Ó rei meu senhor, acaso disseste: Adonias reinará depois de mim, e ele é quem se assentará no meu trono? Porque hoje desceu, imolou bois e animais cevados e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei e os chefes do exército e Abiatar o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: Viva o rei Adonias! Porém a mim
sendo eu teu servo, e a Zadok, o sacerdote, e a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão, teu servo, não convidou. Foi isto feito da parte do rei, meu senhor? E não fizesse saber o teu servo que se assentaria no teu trono depois de ti? Respondeu o rei Davi e disse: chamai-me a Batseba. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Então jurou o rei e disse: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, farei no dia de hoje, como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono, em meu lugar. Então Batseba se inclinou, e se prostrou com o rosto em terra diante do rei, e disse: viva o rei Davi, meu Senhor, para sempre. Amém. Irmãos, nós já oramos, nossa irmã Lucinete orou para que Deus nos fale pela palavra, e nós então passamos à exposição da mesma. Irmãos, é conhecido na história o movimento das cruzadas. As cruzadas foram um movimento que tinha algum fundamento religioso, porque procurava reconquistar a Palestina e especificamente Jerusalém das mãos dos muçulmanos, para, segundo aqueles que promoviam as cruzadas, honrar a Deus nesta reconquista da Terra Santa. Mas também havia muitos interesses políticos, como nós sabemos. Pois bem, durante a Terceira Cruzada, que aconteceu no período de 1189 a 1192, o famoso rei da Inglaterra, Ricardo I, também chamado Coração de Leão, este rei promoveu uma campanha indo a Jerusalém para lutar contra Saladino, o sultão Saladino e as suas forças muçulmanas para reconquistar Jerusalém e reconquistar assim a Terra Santa. Quando Ricardo I deixa o trono da Inglaterra e se dirige nessa campanha bélica, militar e religiosa, como alguns a tinham assim, para ir a Jerusalém e para ir à Palestina guerrear contra Saladino, ele deixa o seu irmão João, o príncipe, na Inglaterra, administrando algumas coisas do reino. Mas o que João, o príncipe, faz? O irmão de Ricardo I, ele tenta dar um golpe no irmão que saíra para a guerra. Ele tenta tomar o trono. Enquanto João, o príncipe, está tentando tomar o trono, neste golpe contra seu irmão Ricardo I, ainda lá na batalha contra Saladino, Ricardo I fica sabendo do golpe do irmão, João. E ele então, não podendo mais se demorar para defender o seu trono, entra num tratado, numa aliança com Saladino e as forças muçulmanas. E assina ali um tratado em que Saladino, mesmo tendo posse sobre sua posse em Jerusalém, permitiria a quem quer que fosse, inclusive os próprios judeus e outros cristãos, a irem à cidade para fins religiosos, turismo religioso e comércio, sem que esses que entrarem em Jerusalém portassem armas. Ricardo I assina esse tratado com Saladino e retorna para a Inglaterra. Enquanto ele está retornando para ir ter com o irmão que tentara o golpe e reivindicar Ricardo I o seu trono, que era legítimo, ele é raptado, capturado pelo rei da Áustria, Leopoldo V. E Leopoldo V exige um resgate para Ricardo I ser liberto do cativeiro ao irmão dele que está lá, João Príncipe. Mas João Príncipe diz: olha, eu vou te pagar metade do valor exigido no resgate, mas não é para você liberar não, é para você manter ele aí no cativeiro. Nisso tudo, a mãe de Ricardo I, Eleonora, ela paga o resgate, ela junta dinheiro para o resgate, envia o dinheiro àqueles que mantinham Ricardo I cativo, ele é solto, ele volta à Inglaterra e ele consegue tomar o trono de volta para si. De fato, excluir o seu irmão daquele golpe e debelar o golpe e sentar-se novamente no trono. Mas por um período, e o meu ponto é esse aqui, dessa história, por um período a Inglaterra ficou dividida entre Ricardo, o rei legítimo,
e João, o príncipe. Os homens teriam que ali tomar uma posição. Eles não poderiam ficar em cima do muro. Não é diferente conosco, com o que diz respeito, ou com respeito ao reino incomparável, superior aos reinos da terra, o reino do Senhor Jesus Cristo. Quando se trata do reino de Deus, nós devemos tomar uma decisão. Se estamos com Ele ou contra Ele. Lembram-se? Quem é comigo ajunta, quem não é comigo espalha. Nós devemos tomar uma posição. Que reino escolheremos? O nosso reino, como Adonias escolheu, eu reinarei, o governo das nossas próprias vidas, nós mesmos nos governando. É isso que escolheremos? Ou escolheremos nos submeter ao governo de Cristo? Para que Ele reine sobre nós. Para que Ele reine em nosso coração, para que se faça a vontade dele e não a nossa. O que nós escolheremos? É preciso tomar uma escolha. E é disso que fala esse texto. Natã e Batseba tomaram uma escolha por um reino, o reino de Deus. Vamos então ao texto? Veja aí no versículo de número 11, quando um homem tomará uma atitude, ele escolherá uma parte. Ele escolherá um lado. Ele não ficará, não permanecerá, Lismar e minha irmã Ana, ele não permanecerá neutro ou na neutralidade. Natã tomará uma parte. Ele tomará uma atitude escolhendo uma parte. Ele escolherá o reino de Deus através do escolhido Salomão. Veja aí o versículo de número 11. Então disse Natã a Batseba, mãe de Salomão: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina e que nosso senhor Davi não o sabe? Lembra que Davi está velho? Lembram-se? Cansado e velho. O que está acontecendo, Davi não tem ciência. Ninguém informou Davi ainda que Adonias se fez rei. Ok? E aí veja, versículo 12. Vem, pois, e permite que eu te dê conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. A ideia, meus irmãos, nós vimos Adonias, no sermão passado, toda a prepotência dele, toda a sua autopromoção, eu reinarei. E ele, a ofensa que ele faz a Davi, seu pai ainda vivo, ele nem consulta o seu pai. Ele tem o seu pai por morto. A ideia, como Davi representa, o Cristo, aponta para o Cristo, a ideia de quem age sem consultar a Cristo, sem consultar a sua palavra, age como quer. Eu reinarei, eu cuidarei da minha vida, eu gerenciarei os meus negócios, e não importa o que Deus fale, não importa o que ele acha, não buscarei em oração, não farei a leitura da sua palavra, eu governarei a minha vida ao meu bel prazer. Esse é Adonias. Então é uma ofensa ao rei, como ofendem aqueles que, se dizendo filhos de Deus, não o consultam, não o buscam para dirigirem a sua vida segundo a sua vontade, Diácono Felipe e Laura. Mas aqui Natã, ele toma o lado do rei Davi, ele assim honra o rei. Então veja, diz aí, ele vai dizer a Batseba, e Batseba aparece novamente aqui, É interessante que nós vimos Batseba há muito tempo atrás, em 2 Samuel, quando nós começamos o livro, do pecado de Davi com Batseba, aquela mulher formosa, e aquela mulher com quem Davi comete um adultério. Então, a primeira narrativa é muito trágica, mas olha como Deus redime. Essa a narrativa agora, ela é bendita, ela é redentora. Agora, Batseba não está cometendo um pecado. Agora, Batseba está honrando o reino. Está honrando o rei. Isso é muito poderoso. Deus redime pecadores. Ele transforma a nossa vida. Ele nos embeleza, ele nos enche de virtudes. É o que Deus faz com os homens que se submetem a ele, que se rendem ao seu governo. E é isso que vai acontecer aqui. Mas olha como Natã, ele apela para a ajuda de Batseba. Ele diz assim: não ouviste que Adonias, filho de Agite, e olha como o Natã, ele é cuidadoso com as palavras e muito hábil com as palavras. Ele diz assim: Adonias, filho da tua rival, porque Agite era uma outra mulher de Davi. Então, Natã sabe mexer com Batseba. Olha, o filho da tua rival está reinando. E o rei Davi, segundo a palavra do Senhor, prometeu que o teu filho é que reinaria. Isso mexe com as pessoas, a minha rival. E aí diz mais,
o filho, não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não sabe? Vem, pois, e permite que eu te dê um conselho para que, olha o outro apelo de Adonias, de Natan, e veja como Natan é sábio, para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. Ou seja, esse assunto é deveras importante para você, porque a sua vida e a do teu filho que correm risco. Se Adonias permanecer no trono, a sua vida do seu filho serão ceifadas. E era o que os reis antigos faziam. Eles exterminavam concorrentes. Adonias provavelmente sabia que a Salomão havia Deus prometido dar o reino. Nós vimos isso em 2 Reis. Que lá há a promessa de Deus a Davi, a palavra de Deus dizendo a Davi: o teu filho Salomão reinará. Antes de Salomão nascer. Havia Deus prometido isso. Adonias provavelmente sabia dessa promessa de Deus a Davi. Então, Adonias, o texto diz que Adonias convidou todos os irmãos, menos a Salomão. Isso já mostra a indisposição de Adonias para Salomão. Ou seja, Salomão será exterminado. A ideia é a seguinte: quando Adonias não convidou Salomão para a festa, dizia assim: você não é meu irmão. Você não tem parte no meu reino. Ou seja, você será destruído. Então, Natan diz: isso tem a ver com a sua própria vida. Meus irmãos, o reino de Deus, nós entramos na batalha pela causa de Deus, tem a ver com a nossa vida. Tem a ver com a glória de Deus, mas a sua vida. Se você ajuntar com Cristo, você será abençoado. Se você espalhar, você será amaldiçoado. É a sua vida que está em jogo. Veja. E aqui Natan está apelando para essa verdade. E aí veja, versículo de número 13, Natan vai aconselhar então Betseba o que ela deve dizer. Ele diz Natan assim: vai, apresenta-te ao rei Davi e diz-lhe: não juraste, ó rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que, aí Natan continua: eis que estando tu a falar ainda com o rei, ou a falar com o rei ainda, eu também entrarei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. A ideia é a seguinte, irmãos: Natan, ele está sendo muito estrategista e sábio e prudente. Ele quer apelar para os laços afetivos e íntimos de Davi. Por isso ele envia primeiro a esposa, e depois ele vai. Nós veremos que primeiro haverá um apelo aos laços do sangue, a família, porque Betseba vai dizer a Davi: eu e Salomão corremos risco, e a sua esposa e seu filho estão em perigo. E depois Natan vai aparecer dizendo: o reino precisa de uma posição, você tem que agir, você é o rei. Então Davi, ele é chamado como pai e marido, e como rei age. Então a estratégia de Natan, e como Deus, dá prudência àqueles que estão sempre a meditar em sua palavra, sempre a buscar a oração, pedindo sabedoria. Lembra do que a Bíblia diz no Novo Testamento? Peça a Deus sabedoria. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Às vezes nós temos causas sérias, importantes, vitais para resolver, e a gente fica pensando: como é que a gente vai falar? Como é que a gente vai abordar a pessoa? Não é verdade? Nossa, como é que eu vou falar com a pessoa? Eu preciso tomar uma atitude, mas como é que eu chego? Como é que ela gostaria de ouvir isso? Que horas? Quando eu devo ir? Devo ir hoje? Eu devo esperar um pouco? Não é assim? Não é assim? A Bíblia diz que aquele que observa o mandamento, aquele que guarda a palavra de Cristo, é um sábio. Aí a Bíblia continua: ele sabe a hora e o jeito, o quando e o como. Quem observa a lei do Senhor tem prazer nela e nela medita de dia e de noite. É alguém que sabe como fazer e quando fazer, porque Deus o dirige por meio de sua palavra e seu Espírito. Está lhe faltando sabedoria? Vá a Deus. Vá ao Senhor. Não vá aos livros de filosofia não, querido. Depois você vai. Essa literatura é adicional. Aquela que te dá sabedoria verdadeira é a palavra de Deus. É essa que vai te tornar sábio para a vida. Essa e a futura.
tá? Tem muita gente que tem diplomas e mais diplomas e você vê que vive tolamente. Não consegue preservar o casamento. Mas aqueles que temem ao Senhor, passam por dificuldade sim, mas têm a sabedoria de Deus, porque observam a sua palavra. A palavra de Deus é poderosa para te fazer sábia. Lembra do Salmo? Ela dá sabedoria aos simples. Lembram-se? E Natan tem essa sabedoria porque é o homem de Deus, é o profeta de Deus, está em comunhão com Deus. Ele sabe como agir, as palavras que usar, quando usar. E você vê essa sabedoria aqui. Então vamos lá. Versículo de número 15. Apresentou-se, pois, Batseba ao rei na recâmara. A recâmara, irmãos, é o quarto do rei, é o quarto íntimo do rei. Onde está o rei e a rainha? Só que, veja só o que o texto diz. Era já o rei muito velho, que nós já sabemos desde o início de 1 Reis, e Abisag, a sunamita, o servia. Então, a gente vai falar disso mais à frente, mas imagine o incômodo de a Batseba chegando no quarto do rei e vendo outra mulher ali. Não deve ser fácil para ela, né? Ver uma mulher que está cuidando do marido dela na velhice. Mas ela foi. A gente vai ver que ela tem um compromisso muito maior do que com o ego dela. O compromisso dela é com outra coisa, não é com ela. Nem com o ego dela, é com outra coisa. Mas vamos lá. Versículo de número 16. Batseba inclinou a cabeça e prostrou-se perante o rei. A ideia é com deferência, com humildade. Ela se ajoelhou, porque é assim que se faz diante do rei. A ideia de submissão, de dependência do rei. Demonstrando assim, Batseba, o seu respeito por Davi, o que Adonias não mostrou. Isso é um ponto importante na narrativa, é um contraste que o autor está fazendo. Adonias não respeita seu pai, o rei. Já Batseba respeita Davi. Então esse é um contraste muito importante aqui, porque é a ideia de como você deve se portar com o rei Jesus e como você não se deve portar. Está fazendo esse contraste. E aí, o rei, então, entendendo que ela precisava de algo, porque a ideia de ajoelhar-se perante o rei, prostrar-se diante dele, traz na linguagem do corpo a ideia de eu preciso de algo, eu estou carente, eu sou necessitado. Então, o rei, entendendo esse gesto, muito próprio dos súditos, ele pergunta a Batseba: que desejas? Você deseja algo? Você precisa de alguma coisa? O que é que você precisa? Então ela acrescenta no versículo 17, o texto diz assim: respondeu-lhe ela: Senhor meu, juraste a tua serva. É interessante que o nome, só um parênteses aqui, o nome Batseba no hebraico, obviamente, é algo como filha do juramento. Batseba, filha do juramento. Então há um trocadilho aqui que ela faz. É a filha do juramento a quem foi jurado. Então, juraste a tua serva, a filha do juramento. Então, é um trocadilho importante aqui, porque é considerada a importância de um juramento. É aquela palavra sim, sim, não, não, certo? Então, Senhor meu, juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Então, aqui Batseba está lembrando Davi, ou melhor, relembrando Davi algo que ele já sabia. Isso ele não sabia que Adonias estava reinando lá, Denise. André Paiva, Ângela, querida, Vitor. Mas ele sabia que Deus havia já decidido por Salomão. E Batseba está relembrando isso ao rei. E aí ela continua. Agora, versículo 18, eis que Adonias reina, e tu, ó rei, meu senhor, não o sabes. E aqui mostra novamente, há um entendimento, mas há uma tolerância com Davi aqui, por assim dizer, por causa da velhice de Davi. Ele está obviamente limitado nessa altura da vida. Então não é nem questão aqui do fato, não é nem questão de omissão, é que ele está limitado mesmo. Mas Deus promove ajuda ao seu servo, no caso Davi, enviando pessoas que estão sabendo o que está acontecendo. E aí diz assim, versículo 19, ela continua. A ideia vai descrever o que Adonias já está fazendo. Imolou, vamos ver juntos? Versículo 19 e 20, leiamos. Imolou bois. Mas o teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei, meu senhor,
Israel tem os olhos em ti, para que lhes declares quem será o teu sucessor que se assentará no trono. Vamos ler o 21 juntos também? Do contrário, sucederá que quando o rei, meu senhor, jazer com seus pais, eu... Então a ideia, irmãos, no versículo 19 é: as coisas estão, Betseba diz, é como se ela estivesse dizendo, as coisas estão bem adiantadas já. Adonias parece já reinar. Pelo Senhor, vamos parafraseando, né? Para que o Senhor tenha ideia, meu rei, ele já está sacrificando animais a Deus, como se fosse em gratidão ao reino que recebeu. Convidou os filhos do rei, a um sacerdote lá, Abiatar, a um comandante do exército lá, Joabe. Mas o teu filho, Salomão, veja a indisposição de Adonias para com Salomão, teu filho. Ele não convidou. Ou seja, mostra uma indisposição. Ele vai exterminar Salomão. E lembre-se, entre as palavras, lembre-se que Deus lhe havia dito que Salomão reinaria. Há um compromisso com Salomão, a quem Deus escolheu. E ele corre risco, teu filho. É interessante que Betseba, ela aprende com Natã, ela também mostra muita sabedoria da parte de Deus em apelar para esses laços paternais de Davi. O teu filho não foi convidado, o teu filho é um inimigo. Então isso apela para o coração de Davi, como todo pai zela, né, ordinariamente pelo filho. Então isso mexe com as cordas do afeto de Davi. E aí então diz o versículo, ela continua dizendo, porém, ó rei, ó meu senhor, ó rei, todo Israel tem os olhos de ti, ou seja, todo Israel espera que faças algo, Senhor meu, para que lhe declares quem será o teu sucessor e quem se assentará no trono. Olha a sabedoria, eu me lembro muito de Abigail. Os irmãos que acompanham lá, né, toda a história, 1º e 2 Samuel, de Abigail com Davi, a maneira que Abigail respeitosamente convence Davi de não ir matar a Nabal e a sua casa. Aqui, Betseba tem a mesma inteligência da parte de Deus, a mesma sabedoria. Ela não diz a Davi, veja, irmãos, ela é uma rainha, né? Ela é a mulher do rei. Ela poderia chegar lá diante do rei e falar assim, que negócio é esse, né? Que negócio é esse o filho da outra reinar no lugar do meu filho? Conserta isso agora. Tu me prometeste que haveria de ser Salomão, o meu filho tem que reinar. Acerta isso agora. Ela não diz assim. Na verdade, ela poderia entender que ela teria esse direito, porque Deus confirmou Salomão. Mas ela não faz assim. Ela é sábia. Ela diz, olha, rei, confirma. Israel está esperando a decisão do rei. O rei é que sabe. Quem sou eu para dizer ao rei o que deve fazer? O rei. Mas o rei sabe. Israel está esperando. A ação tem que ser urgente. Deu para entender a sabedoria que a esposa tem que ter com o marido? Chegar, olha, querido, é assim mesmo? Será que a gente não tem que repensar isso? Ao invés de ficar levantando falhas, criticando. Chega, olha, será que estamos agindo bem mesmo? E a mulher assim ganha o coração. Essa mulher, ela constrange. Não virou uma mulher dessa, que está sempre, olha, querido, talvez não seja assim, você que sabe, mas talvez isso vai prejudicar-nos aqui. Então, lembra, a palavra dura suscita a ira, mas a branda dissolve. A branda dissolve ira, mas a palavra dura suscita a ira. Então, quando eu chego para o meu cônjuge de um jeito forte para falar, ele também vai se armar também. Porque Deus diz assim, e é assim que acontece. Mas quando eu chego de maneira branda, há constrangimento, não há lugar para ira. E Betseba mostra isso aqui. E não só isso, né? Mas também, acima de tudo, respeito e honra com o rei. O rei é que sabe. O rei tem os seus caminhos. Daí, vamos aplicar mais agora com relação às pessoas que ficam determinando aquilo que Cristo tem que fazer, o que ele pode e o que não pode. Está determinado. Está declarado. Será assim. Coisa estranha. Tu sabes, ó Cristo, seja feita a tua vontade. Não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Senhor, o meu desejo é esse, mas o Senhor é que sabe. Lembra do profeta? Deus pergunta a ele, poderão reviver esses ossos? O profeta, tu sabes. Quem sou eu para... O Senhor é que sabe, o Senhor pode tudo, o Senhor que decide. A atitude de Betseba é essa, é a honra ao rei aqui.
E aí ela apela, mais uma vez, ela diz assim, do contrário, versículo 21, sucederá que quando o rei, meu senhor, jazer com seus pais, ou seja, quando for chamado a presença de Deus por meio da morte, eu e Salomão, meu filho, ficaremos aqui e mais ainda, seremos tidos por culpados, ou seja, nós vamos ser exterminados, porque nós não somos considerados parte do reino de Adonias. A prova disso é, como a gente falou outrora, Adonias não convidou Salomão para estar na festa, ou seja, já está mostrando que Salomão é um inimigo, é alguém não bem quisto no reino, ou alguém que de fato estará de fora dele. E aí veja só, antes que ela tivesse chance de expor tudo, até o final, Natan chega. Natan é um estrategista, né? E é interessante, irmãos, Deus é soberano e ele é o Deus da providência, né? Ele dirige todos os acontecimentos, certo? Então Deus vai fazer com que a vontade dele permaneça. Salomão vai se assentar no trono. Mas você percebe a importância dos agentes secundários? Deus, ele faz a vontade dele e para isso ele nos usa. Então não é questão assim, Deus, o evangelho vai tomar a terra, o evangelho será pregado em todas as nações, então vamos esperar aqui. Não, através de nós. A vontade de Deus, o plano dele, o decreto eterno, ele há de ser executado por meio também, não só, mas também das causas secundárias. E as causas secundárias somos nós. Nós temos que fazer algo para que a promessa se cumpra. Porque Deus cumpre a promessa também por meios secundários. Ele nos usa para isso. Ele pode, e certamente fará sem nós, mas ele pode também fazê-lo conosco, usando-nos para isso. E Natan e Betseba entender isso. Não foi promessa de Deus que Salomão se sentaria no trono? Vamos esperar que Deus vai fazer tudo. Não, Deus fará tudo por meio de nós. Vamos lá, vamos pedir ao rei que tome a posição. Então, você e eu precisamos entender isso. Que a vontade de Deus, o decreto dele se realiza também por causas secundárias, através da nossa atitude. Ok? Isso é o que está acontecendo aqui. Agora Natan, entendendo isso também, se apresenta. E aí versículo 22 diz, estando ela ainda a falar com o rei, eis que entra o profeta Natan, e o fizeram saber o rei, dizendo, aqui está o profeta Natan, ou aí está. Apresentou-se ele ao rei, prostrou-se, mesma coisa. Prostrou-se com o rosto em terra perante ele, a mesma reverência, a mesma honra ao rei, assim como Betseba havia feito, e disse, ó rei meu senhor, acaso disseste, olha só, interessante, né? Mais uma vez não chega para Natan, que é o profeta da parte de Deus, ele não chega ao rei Davi e diz assim, a mesma coisa que a gente sugeriu que poderia acontecer com Betseba. Que negócio é esse? Não, ele diz, Senhor rei, por acaso o Senhor estabeleceu que Adonias há de reinar? Pode ser que o Senhor não tenha contado isso para nós. O Senhor tem todo o direito de fazer o que quiser. É isso mesmo? É assim que chega. É interessante. Nisso também nos ensina que quando nós vamos conversar com irmãos que nós temos a suspeita de que falharam em algo, mas nós não temos certeza, nós não chegamos acusando, nós chegamos perguntando. Meu irmão, eu notei que isso aconteceu assim, foi assim mesmo? É isso mesmo? Eu ouvi dizer isso aqui, é verdade? O que o irmão me diz? É assim que a gente chega. Não é com a história toda contada. Certo? Mas para poder, lembra? Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para julgar ou se irar. Então primeiro a gente escuta as pessoas. Ainda mais o rei aqui no caso. Então primeiro a palavra do rei. Então Senhor, é isso mesmo? É isso que Natan está falando aqui. Olha aí, ele diz assim, Senhor, olha, acaso o Senhor, por acaso, disse que Adonias reinará depois de mim, versículo 24, e ele é quem há de se assentar no meu trono? Porque, veja só, meu Senhor, continua Natan, porque hoje Adonias desceu, imolou bois e animais cevados, ele está repetindo a mesma coisa que Betseba, a gente vai entender por quê. E ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e os chefes do exército, e Abiatar o sacerdote, e eis que estão lá comendo e bebendo perante o rei, e dizem, viva o rei Adonias. Quando Natan diz viva, eles dizem, viva o rei Adonias, como é que Natan sabia disso? Natan não estava lá, não foi convidado. Como é que ele sabia? Irmãos, ele sabia porque eles estão associados, e quem está associado, está concordando. Daí o perigo da associação que você tem com certas pessoas. Porque as pessoas julgam isso. Nós nos cercamos daqueles que são amigos. Se eu ando com pessoas imorais, o que vão achar de mim? As pessoas estão olhando. Eu sou imoral também. E isso é justo? É claro, eu estou dando contexto para isso.
Paulo vai dizer assim, não é justo que as pessoas que veem um crente em templo de ídolo pensem que aquele crente está concordando com a adoração prestada a falsos deuses ali? Se você não quer que pense isso de você, o que está fazendo lá? Pergunta clara. Se você não quer, eu e você não queremos ser associados a coisas erradas, por que você anda com quem faz? Por que você está no lugar que promove essas coisas? Porque é justo que as pessoas olhem e julguem pelo que vê. Pelo que vem. Vão julgar. Está lá. É por isso que o Salmo diz, o justo não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta. Davi vai dizer, para longe de mim, os pecadores, quero fazer a vontade de Deus. Porque ele sabe que a associação, as pessoas através da associação, tiram várias conclusões. E é justo, porque elas estão vendo aquilo ali. E é o que Adonis estava... Eles estão lá e todos eles estão dizendo como se vivam bem, porque eles estão lá. Se eles não concordassem, já estariam aqui como nós estamos. Esse é o ponto. Então, cuidado com as suas companhias. Cuidado onde você vai, porque é justo que as pessoas nos julguem, irmãos. Irmãos, nós estamos sempre observando as pessoas. Nós primeiros devemos observar a nós mesmos, primeiro. Mas não é injusto também observar os outros. Lembra? Tira a trave do teu olho primeiro para que vejas melhor o cisco do olho do teu irmão. Continua olhando o cisco no olho do irmão, mas sendo que antes tirou a trave do teu próprio olho. É natural, nós julgamos as pessoas. E é preciso que nós julguemos. Porque nós vamos futuramente nos casar, nós entramos em parcerias comerciais com pessoas. Nós precisamos ter uma base. Essa pessoa confiável ou não é, onde ela anda, com quem ela anda, o que ela faz. Isso é natural, gente. E aí tem aquela, ninguém pode me julgar, ninguém pode ter... Isso não é mundo real, entendeu? Isso não é mundo real. No mundo real, as pessoas são avaliadas. Para você conseguir um emprego, você é avaliado. Para você ir para trabalhar, você é avaliado. Para você trabalhar de Uber, você é avaliado. Tem que ter lá um precedente, tem que ter as estrelas lá, se foi bem atendido, se não foi. O mundo real. E a Bíblia nos, pela verdade de Deus, nos mostra, olha, é assim que as pessoas avaliam também. Então cuidado. Cuidado com quem você se associa. Porque certamente vão te avaliar como quem está provando aquelas coisas. É esse o ponto. E aqui, a Natan está perfeito. Eles estão lá e dizem, viva o rei. Porque eles estão associados com o rebelde, o que se levantou contra o Senhor. Então vamos lá. Aí veja o versículo de 26, continua Natan. Vamos lá, versículo 26 a 27? Leiamos. Foi feito da parte do rei do Senhor, e não quiseste saber a teu servo, quem se assentaria no teu trono depois de ti. Perfeito, irmãos, até aí. Irmãos, por que Natan está repetindo as coisas que Betseba disse? Porque o texto é quase a repetição, né? Com alguns acréscimos, mas é quase a repetição. Porque você se lembra que em Israel, como que um testemunho era estabelecido? Através de 2 ou 3 testemunhas. Então Natan está usando isso. Não é só Betseba. Porque Davi pode olhar e falar assim, você está exagerando. É porque é teu filho. Você está envolvido emocionalmente. Eu sei como é que é. Mães fazem isso. Aí chega logo em seguida Natan e repete a história. Aí Davi, opa, Natália, tem algo acontecendo. Mira, tem algo acontecendo aqui. Então, o valor, a importância das 2 testemunhas. É por isso que você ouve a mesma história 2 vezes. Quando você ouvir uma história, procure certificar-se. Não creia na primeira versão. Não creia na primeira versão. Há muitos fofoqueiros, faladores pelo mundo. Há muita gente que quer destruir os outros. Pode ser que uma informação seja verdade. Confirme-a. Vá à pessoa de quem os outros, infelizmente, estão falando. Deveriam falar com ela, né? Mas vá à pessoa. Pergunte à pessoa. Dê uma chance à pessoa se explicar. Para que o testemunho seja bem fundamentado. Ok? Ok? Faça isso. Isso é importante. Certo? Então, é o que Davi, ou melhor, Natan e Betseba estão fazendo aqui, ao testemunharem o mesmo ato, o mesmo evento, para
a Davi. E como eu falei, é importante, né? Que a Betseba apela para a questão emocional de Davi. Ele é o marido e o pai. Olha, eu, a sua esposa e teu filho corremos risco. Então, os laços familiares de Davi são ali acendidos, acesos. E Natan chega depois e apela para a autoridade dele. O Senhor é o rei? O Senhor disse isso porque estão fazendo algo que o Senhor não disse. Fora da sua autoridade. Então veja como o argumento é fortíssimo, poderoso. A minha honra como pai, como marido, e a minha honra como rei estão em jogo. Isso aqui é a sabedoria dos dois, de Natan e Betseba juntos. Como Deus os abençoou para apelarem para Davi de maneira justa, para que ele... E veja, irmãos, Davi está velho. Mas é importante ver agora, a gente verá mais daqui a pouco, que Davi, a força que ele não tem para se unir a Abisag, a sunamita, a concubina, ele terá para tomar atitude contra o reino de Deus. É legal isso. Ele não tem força, ele não se vê disposto para ter a relação sexual com a concubina. Mas quando é o reino de Deus, o Deus que o livrou das angústias, que está em jogo, ele toma atitude. Davi era um pecador como eu e você, mas um pecador que foi alcançado pela graça e foi transformado até o final da vida dele. Você vê ele respondendo positivamente a Deus. Ele voltando a lutar por Deus. É poderoso. Isso mostra que a graça de Cristo sempre estará conosco. Até aquele último dia. Até a nossa velhice. Ele estará lá. Isso é bendito. Irmãos, eu passo para algumas aplicações aqui. E aí vamos para o fim do sermão. Nós vimos aqui o que fizeram o diácono Paulo, Natan e Betseba, certo? Toda a estratégia deles para levantar Davi e fazê-lo tomar uma atitude. E nós vamos ver no final aqui que ele tomará uma atitude, nos últimos versículos aqui do nosso texto, que a gente leu hoje. Mas essa primeira parte da atitude de Natan e Betseba nos mostra, irmãos, como nós devemos agir em prol do reino de Deus. Eles estão agindo em prol do reino de Deus porque Salomão se assentar no trono é segundo a vontade de Deus, é o que Deus pretende para o reino dele. Então, ao defender Salomão no lugar de Adonias, eles estão defendendo o reino e a vontade de Deus. Porque essa é a vontade de Deus. E eles fazem isso de 3 maneiras. Como é que eles estão lutando pela causa do reino? Eles fazem isso de 3 maneiras. E nós podemos aprender com isso. Primeiro, em primeiro lugar, eles fazem isso honrando o rei. Eles honram o rei. Desde o início do texto, nós vemos tanto Natan quanto Betseba honrando o verdadeiro rei de Israel. Mesmo que esse rei fosse velho e fraco, eles o honravam. Eles não tomaram nenhuma posição sem consultá-lo, como fez Adonias. O fato de Davi estar fraco e velho não fez com que na mente de Natan e Betseba ele fosse excluído, rejeitado. É o velho, o rei velho e fraco. Não! Eles o honraram, apesar do estado dele. Betseba e Natan se inclinaram, se prostraram-se diante do rei, honraram ele até o fim. Irmãos, isso deve, como a gente falou, deve ter sido humilhante para Betseba de muitas formas, porque ela entra na antecâmara do rei e vê lá a Abisag, que é outra mulher no lugar dela. E mesmo assim ela se submete. Isso aqui é um princípio maravilhoso. Quando Deus estabelece autoridade sobre a nossa vida, Ele quer que nós as honremos, mesmo que essas autoridades não sejam perfeitas. Porque ela poderia desconsiderar Davi, por conta dele ter que consentir com o conselho de ter uma concubina e preterir ela mesma, Betseba, no lugar dela colocar outra mulher, ela poderia desconsiderar, desprezar o marido. Mas não. Por que ela se submete? Porque ela está obedecendo ao Senhor. O marido dela não é perfeito, como nenhum marido é. Mas ela o honra pelo Senhor. O Senhor ordenou. O Senhor deu autoridade a Davi sobre ela. E ela vai honrá-lo, porque ela faz isso para o Senhor. Isso aqui é magnífico. Ver como Betseba que mostra a sua piedade. A gente só conhecia de Betseba lá o adultério. Mas agora nós vemos como a graça de Deus trabalhou nela. E aqui ela se mostra respeitosa, honrando o rei, não levando em consideração as falhas do seu marido, porque afinal ele era o rei. Isso aqui é poderosíssimo. Ela honrou por causa do ofício real. Ela entendeu, ela fez separação. Não há rei perfeito humano. Não há. Mas não quer dizer que não devo honrá-lo por conta disso.
Lembra dos filhos de Noé, quando Noé se embriaga lá em Gênesis? Só para reforçar, que a Bíblia sempre fala isso, o princípio. A Bíblia diz que Noé, quando saiu da arca e sua família, após o dilúvio, ele trabalhou o fruto da vide. E ele nunca tinha feito lá o vinho. E ele fez e bebeu. Mas bebeu demais, porque era gostoso. E ele ficou bêbado dentro da sua tenda. E Cã, um dos filhos de Noé, entrou e viu seu pai nu, bêbado. O que fez Cã? Aproveitou-se da fraqueza do pai e, ao invés de honrá-lo, como fez Sem e Jafé, cobrindo-lhe a nudez, para honrar o pai no momento de fraqueza, Cã o expôs. Ele saiu da tenda dizendo: não, nosso pai está bêbado lá, que figura, que humilhação, está nu ali, é uma vergonha. Então, ele fez isso, Cã, e Jafé e Sem e Jafé ficaram sabendo, e o texto diz que eles pegaram uma coberta, e eles caminharam para dentro da tenda com seu pai nu, de rosto virado, para não olhar a nudez do pai, caminharam, encontraram o pai e o cobriram, e não viram a sua nudez. Eles entenderam que quando líderes falham, isso não nos dá direito de humilhá-los, de expô-los, mas de cobrir a fraqueza, honrá-los. E quando Noé ficou sabendo, quando já estava ação no outro dia, ele ficou sabendo o que fez Cã e o que fez Sem e Jafé e disse: maldito seja Cã. Maldito seja Cã. E Deus amaldiçoou Cã. Ele diz: bendito seja Sem e Jafé. E Deus abençoou a descendência de Sem e Jafé. Deu para entender? É o que Betseba está fazendo aqui. Foi o que Sem e Jafé. Esses homens são abençoados, essas mulheres são abençoadas. Lembra? A pessoa que respeita a autoridade, que cobre os erros dela, essa pessoa é bendita. É claro, irmãos, estamos falando de autoridades, porque... E aquela autoridade, pastor, que vive corrompendo, que vive cometendo atos, Deus julgará. Entrega ao Senhor, e Ele a julgará. Cabe a nós honrá-la. Cabe a nós não falarmos nada dela. Entregue ao Senhor. O Senhor a destruirá, a má autoridade. É o Senhor que tira reis e coloca reis. Nós temos que ter cuidado como falamos com a autoridade. Não quer dizer, meus irmãos, a gente fala isso porque a gente sabe que o ambiente é bem politizado, né? O ambiente do nosso país. Não quer dizer que você não possa tecer críticas a um governo ou a outro governo por atitudes não justas, mas críticas que ao mesmo tempo sejam respeitosas. Você pode e deve criticar coisas erradas, mas deve respeitar. Lembra que o anjo, lá no Novo Testamento, não ousou falar impropérios a Satanás, que era um maldito de Deus. Lembra, a serpente foi amaldiçoada? Ele não fez. Ele diz: o Senhor te repreenda. Então cuidemos com isso. Sigamos o exemplo do respeito às autoridades. Mas, meus irmãos, nós aqui vemos a honra ao rei. E como não pensar no Senhor Jesus? Sendo que Davi é uma sombra de Cristo, aponta para Cristo. Nós mantemos o mesmo compromisso com o Senhor Jesus Cristo, honrando como o verdadeiro rei. Ao contrário de Davi, ele não é velho nem fraco. Ele é para sempre todo-poderoso e vive eternamente. Ele é bem diferente com relação a isso, a Davi e outras coisas mais. Mas nós devemos honrar ao rei Jesus como Betseba e Natã honraram a Davi. Jesus, meus irmãos, deve ser honrado. E nós honramos ao nosso rei dando-lhe os nossos ouvidos. Como é que você honra o rei Jesus? Ouvindo a palavra dele, indo à Bíblia, lendo a Bíblia, indo aos cultos, ouvindo com atenção o sermão, orando para que Deus abra o seu coração e o seu ouvido, orando depois para que Deus aplique aquela mensagem ao seu coração. É assim que nós honramos o rei. Nós honramos o rei também, irmãos, curvando-se diante da vontade dele, não fazendo a nossa vontade, mas a dele. Lembra? Buscar em primeiro, pois, o reino de Deus e a sua justiça, as coisas dele. Irmãos, há várias maneiras pelas quais nós podemos louvar a Deus, honrar ao rei, com os nossos dízimos e ofertas, com a nossa vida diária, em nossas atitudes, honrando o nome dele. Assim como Natã e Betseba honraram a Davi, que era um rei fraco, era um rei, merece honra, mas um rei fraco, mortal, humano.
nós honramos ao Cristo Jesus, o Deus homem, todo-poderoso e eterno. Quanto mais merece honra este rei. Em segundo lugar, eles optaram, Natã e Davi, lembra que a escolha do reino, qual reino vai servir? Lembra lá no início? Eles optaram o reino de Deus por meio de Salomão e por meio da honra a Davi, também aprendendo a crer na promessa de Deus sobre o reino. Ou seja, eles fizeram o que fizeram porque Deus havia prometido que Salomão se assentaria no trono e não Adonias. Lá em 1 Crônicas, Deus disse a Davi, eis que lhe nascerá um filho, Davi, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor, portanto Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Esse edificará casa ao meu nome. Ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. Agora veja, estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Então Deus havia dito, irmãos, que Salomão reinaria. E Natã e Betseba creram nisso. Por isso que eles estão agindo como agiram. Porque eles creram na promessa. Meus irmãos, nós também ouvimos as promessas do reino de Deus. Você tem ouvido na palavra de Deus. Você tem lido lá. Você tem ouvido sermões. Você tem ouvido que Jesus Cristo prometeu que o seu reino não passará. Que o seu reino será plenamente estabelecido na sua segunda vinda. Que quando o seu reino vier, haverá um novo céu e uma nova terra. São promessas. Que no seu reino não haverá nem mais morte, nem dor. Ele prometeu que os cidadãos do seu reino experimentarão a alegria plena de estar com ele para sempre. Ele prometeu que o seu reino não será melhor, jamais abalado, e que perdurará por toda a eternidade. Tudo isso é promessa acerca do reino. A pergunta é, nós temos agido confiados nessas promessas? Essa é a pergunta. Nós temos vivido com os olhos neste reino eterno que Deus nos prometeu. Veja, Natã e Betseba agiram segundo a promessa. Tudo que eles fizeram aqui é segundo a promessa de que Salomão tinha que reinar e não Adonias. Você tem agido, você tem vivido segundo as promessas de Deus? Quando seu marido não lhe ama como deveria, você tem vivido respeitando o seu marido, segundo a promessa de Deus, que aqueles que fazem isso, Deus abençoará. Você não sabe como, mas você crê na promessa dele. Se a sua esposa não te é submissa como você acha que ela deveria ser, você mesmo assim a ama, se entrega por ela, ora por ela, porque você crê na promessa de Deus, que aqueles que fazem assim são filhos de Deus e serão por fim abençoados. É disso que nós estamos falando. Você crê também quando você faz um serviço bem feito lá no seu emprego, mesmo que você ganhe pouco, mas você faz para o Senhor, faz zelosamente, Deus te exaltará como Ele prometeu. Aqueles que são zelosos, que o honram, Ele também os honrará. Então, ao invés de fazer serviço no seu trabalho, no meu trabalho, de qualquer forma, displicentemente, não, somos zelosos porque é uma promessa, não é porque é um salário agora, é porque é uma promessa de que Deus abençoa aqueles que trabalham para honrar o seu reino, trabalham confiados em suas promessas, certo de que eles os exaltará. Você cria o seu filho confiado na promessa? Lembra que a gente falou domingo passado? Que quando você diz não às coisas que ele deseja fora, contra a palavra de Deus, Deus vai abençoar o seu filho e a você, e vai através desse não, guardar o seu filho de uma vida terrível. Você crê, é agir, viver segundo a promessa. É isso que nós estamos falando. Você crê, adolescente, pequeno, criança querida, meu irmão, minha irmãzinha, você crê que quando seus pais dizem não para você, à luz da Bíblia, é para o seu bem? Eles estão falando não, é para o seu bem. Você crê na promessa de Deus? Embora isso doa em mim, eu sei que Deus está falando não, então é bom para mim. Você tem que viver segundo as promessas. Agir segundo elas. É o que Natã e Betseba fizeram. Em terceiro lugar e último, eles escolheram em prol do reino de Deus, tomaram a decisão, porque eles decidiram trabalhar para o avanço do reino. Natã e Betseba tomaram atitude. Eles trabalharam em prol do reino que viria com Salomão, se arriscando por ele. Lembra? Irmãos, e se desse errado? E se Davi, antes de tomar a atitude, morresse? Adonias se assentasse no trono de fato.
Ele saberia da exposição de Natã, Zadok, Betseba, Salomão. Ele saberia, ele os exterminaria. Toda a nossa atitude, meus irmãos, já era uma exposição. Quando nós estamos trabalhando pelo reino de Deus, nós estamos expostos à humilhação, à zombaria. Quando você, no seu trabalho, vai falar de Cristo para alguém, você está exposto à rejeição, à zombaria. As pessoas não te darem um certo cargo, ou não te darem um certo trabalho, porque começam a ser antipáticos para contigo, porque você fica falando de Cristo, do evangelho dele. Não há como trabalhar para o reino sem se expor a perigos. Imagine um presbítero, um pastor, que começa a tratar com pecados dentro da igreja. Ele está trabalhando em prol do reino, mas isso expõe ele. E se as pessoas não gostarem? Pense em você. Quando você vê o irmão pecando e você olha para a ordem de Cristo, vai ter com ele, e eu tenho que ir com ele. Mas se eu for, e isso faz parte de trabalhar para o reino, porque eu quero preservar a vida daquele irmão, quero ajudá-lo a se livrar daquele pecado. Mas se eu for, eu vou me expor, porque ele pode não gostar. Mas isso faz parte do trabalho do reino. Eu tenho que me expor, não adianta. E confiar em Deus, que me dirigirá. Quer, a princípio, dê certo, quer não. Porque no final dará certo, porque ele me guardará em toda e qualquer situação. Mas é isso, irmãos, é isso que acontece aqui. Natã e Betseba escolhem o reino, trabalhando e ao mesmo tempo se expondo por ele. E é isso que eu e você devemos escolher. Não adianta, não há cristianismo sem se expor. Nesse mundo mal, não. Nós seremos, de fato, odiados pelo mundo. Lembra que Cristo diz lá em João? Porque na medida que nós assumimos o compromisso com ele, nós fazemos do mundo o nosso inimigo. Então não há como viver agradando a Deus e ao mundo. Se você escolher um lado, você se indispõe com o outro, naturalmente. Ok? Cabe-nos a escolha. Com quem queremos nos indispor? Com Deus ou com o mundo? Não há escolha aqui que possa nos manter na relação mútua uma relação aí em dois lados mutuamente bem. Não, ou Deus ou o mundo. Tiago diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. É uma coisa ou outra. E Betseba e Natã escolheram, trabalharam para o reino, mas ao mesmo tempo se expôs. Vamos voltar à questão da família. Quando a mulher ama o seu marido, que não a trata tão bem, ela se expõe às vezes a ser humilhada por esse marido. Não é verdade? Ah, mas se eu perdoá-lo, ele pode me pisar mais. É uma exposição. Deus saberá, Deus te ajudará, Deus te dará graça. Mas é sempre uma exposição. Amar sempre é uma escolha que nos expõe. Não é verdade? Mas decidamos em prol do reino, fazer a vontade de Cristo. Se nos expormos, Ele estará lá para nos guardar nessa exposição bendita pelo trabalho de sua obra. Por fim, ainda nesse ponto, eu termino, Davi decidiu tomar partido também. E aí nós terminamos, olha aí. Davi decidiu tomar lado. Versículo de número 28, olha aí. Respondeu o rei Davi e disse, chamai-me a Betseba. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Então jurou o rei e disse, tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, farei no dia de hoje como te jurei. Pelo Senhor Deus de Israel, dizendo, teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Betseba se inclinou mais uma vez, e se prostrou com o rosto em terra diante do rei, e disse, viva o rei Davi, meu Senhor, para sempre. Olha que princípio maravilhoso para nós, os que se submetem triunfam. Aqueles que são mansos herdarão a terra. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Betseba se submeteu. Betseba se humilhou diante do rei. Ela, por fim, conseguiu o que tanto desejava. O que acontece com isso? Acontece assim, os mansos, os que não resistem ao governo, eles herdarão a terra. Eles serão amigos do governo. Eles serão amigos daquele que governa. Porque os que governam, eles têm apreço por submissão. Eles apreciam, se agradam disso. Então, quando nós nos submetemos em Cristo às nossas autoridades, e principalmente a Cristo Rei,
Ele nos fará felizes. Como aqui Davi atende o pedido de Betseba. Mas eu termino, irmãos, mostrando que Davi entende que Cristo é o rei. Ele era o rei de Israel, mas Cristo é o rei do rei de Israel. Ele é o rei de todos. O Deus aqui que é louvado, e também, obviamente, isso aponta para o rei Jesus, por Davi, é aquele que livrou Davi de toda angústia. O que um rei faz? O rei defende, ampara, guarda, salva o seu povo. E quando Davi diz assim, no versículo, ele fala, versículo 30, versículo 29, tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia. Davi reconhece que há um rei superior, há um rei que salva, e que o salvou, e que remiu a alma dele da escravidão do pecado. A este rei Davi está servindo. É legal aqui, né? Porque Natã e Betseba estão servindo ao rei Davi, e o rei Davi servindo ao rei de todos, que é o próprio Deus, eterno e bendito. Irmãos, eu termino dizendo, voltando àquela pergunta lá do início, qual reino você escolherá? O reino da sua própria vida? O reino de Adonias? Eu reinarei sem Deus, eu farei a minha vontade. Ou o reino de Cristo, no qual você honra o rei, no qual você crê nas promessas do rei e no qual você trabalha em prol do reino deste rei. Qual será a sua escolha? A primeira, você será frustrado e destruído, como Adonias será. Na segunda, você é bendito eternamente por este rei poderoso. Que escolhamos honrar o rei Jesus Cristo em tudo que fizermos, agirmos e vivermos segundo as suas promessas e trabalhando nos expormos, mesmo que seja a vergonha do mundo, mas pelo rei que nos exaltará juntamente com ele. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos.